Boa tarde a todos. Eu sou Maria Luísa, eu sou médica gastroenterologista. Hoje eu estou aqui representando o GEDIB e eu queria desde já, agradecer a vocês pelo convite. Nós ficamos muito felizes em poder participar. E, além disso, eu sou médica assistente também aqui da Santa Casa de São Paulo, faço ambulatório de intestino, de doenças inflamatórias, participo também das infusões que são realizadas lá, então eu vou trazer também, no final, para vocês um pouquinho sobre a nossa experiência lá na Santa Casa. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, mas, na verdade, para essa apresentação não tenho nenhum. Pode passar o próximo. Aqui, rapidamente, os tópicos que eu vou abordar hoje com vocês. Então, vou fazer uma apresentação rápida sobre o GEDIB, só para todo mundo conhecer quem somos. Não dá para falar sobre centro de terapia assistida sem falar um pouquinho sobre os medicamentos biológicos e como esses medicamentos biológicos estão inseridos dentro da gastroenterologia e das doenças inflamatórias intestinais. Falar um pouco aí da nossa ideia sobre o centro de terapia assistida e, mais especialmente, o papel que esses centros têm no tratamento aí dos pacientes do SUS, como é esse acesso, e, por fim, um pouquinho da nossa experiência aqui na Santa Casa de São Paulo. Pode passar? Então, aqui só para vocês conhecerem o GEDIB, que essa sigla antigamente vem do nosso nome, que era Grupos de Estudo de Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil, mas agora a gente manteve a sigla, porque ela já está bastante consagrada e conhecida, mas o nosso nome atual é Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite. Aqui nós temos a doutora Cristina Flores, que é a atual presidente, que pediu para agradecer muito o convite de vocês para a gente poder participar desse evento, toda a diretoria e o seu conselho administrativo da atual gestão de 2023 e 2024. Pode passar. Já está. O GEDIB é uma sociedade que visa juntar profissionais da saúde que tenham interesse em tratar pacientes com doenças intestinais, e, mais especificamente, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A gente tem mais profissionais médicos nessa sociedade, mas, nos últimos anos, a gente tem investido e insistido bastante na necessidade de incorporar outros profissionais da saúde que têm um papel essencial no tratamento desses pacientes. A gente sabe que a equipe multiprofissional é super importante, então, cada vez mais a gente tem tido a adesão de nutricionistas, o pessoal da enfermagem, psicólogos. Então, mesmo dentro dos colegas médicos, outras especialidades que não só gastro e proctologista, então nós temos endoscopistas, patologistas, radiologistas, porque realmente são doenças que não conseguem ser manejadas por um profissional. A gente precisa de uma equipe multiprofissional para que esse paciente evolua bem de todos os aspectos. Pode passar? Então, aqui só para mostrar para vocês que a gente participa de algumas atividades institucionais de conscientização. Então, por exemplo, em maio desse ano foi feito esse fórum de acesso, acesso, incorporação da parte dos medicamentos, foi feito em Brasília, em maio. Pode passar? Em maio também a gente tem um mês de conscientização, aí a gente tenta fazer uma conscientização com a população sobre as doenças inflamatórias intestinais, então a gente tem o Maio Roxo, então os diversos eventos que foram feitos nas cidades aí do Brasil, então em São Paulo, no Rio, no Nordeste, mas a gente tivemos em várias cidades também. Pode passar? A gente também tem a parte científica, então só nesse ano foram publicados 4 consensos de doenças inflamatórias pelo GEDIB. Então, foi revisado o consenso de doença de Crohn, de retocolite ulcerativa, foi lançado o consenso de pediatria e também de cirurgia. E nós temos também, atualmente, a SEBRAD, pode passar, que é a Semana Brasileira da Doença Inflamatória Intestinal, que atualmente é o maior evento científico da América Latina voltado para esse tipo de doença, que é realizado sempre em Campinas, todos os anos. Pode passar. Então, passando agora para os medicamentos biológicos, então, como já foi dito na apresentação anterior, em torno aí da década de 70, de 80, foi quando começou a aparecer os primeiros medicamentos biológicos, e eles vêm para melhorar o nosso tratamento de algumas doenças crônicas. E, hoje em dia, eles são uma realidade no tratamento de diversas delas. Então, nós temos aí alguns exemplos: neoplasias, a diabetes, as doenças autoimunes, então artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase e as doenças inflamatórias intestinais, entre várias outras. Eles são produzidos, como vocês bem sabem, de células vivas. Então, ao contrário dos medicamentos sintéticos, não é possível fazer cópias idênticas. A gente acaba tendo os biosimilares, que são moléculas geradas
da molécula originadora, né? E, geralmente, são aplicados, e aqui a gente vai cair do porquê que o CTA é tão importante, por via endovenosa ou subcutânea. Então, é um medicamento que o paciente não vai conseguir simplesmente pegá-lo, levar para casa e tomar. Mesmo que seja a via subcutânea, que, eventualmente, o paciente vai aprender como realizar essa aplicação em casa, ele vai precisar de uma orientação, como foi dito, né? Então, essa estrutura para essa aplicação é essencial. Não consigo dispensar esse tipo de medicação sem ter essa orientação, sem ter um local para o paciente receber. A gente pensa sempre nos anticorpos monoclonais, que é o que a gente acaba utilizando na gastro, na reumato, mas lembrar que existem outros aí mais antigos, até e mais usados, como insulina, heparinas, também são medicamentos biológicos. Pode passar. Então, rapidamente, só para a gente contextualizar aí dentro da gastro, quais são as estrelas, né, as doenças em que a gente acaba usando esse tipo de medicamento. Então, são nas doenças inflamatórias intestinais, na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa, que são doenças crônicas, né, cujo o tratamento é, digamos assim, mais eficaz e mais atual. Na doença de Crohn, quase que todos os pacientes acabam indo para esse tipo de tratamento, e na retocolite, metade dos pacientes acabam indo também para esse tratamento com a terapia biológica, porque são medicações que, de fato, conseguiram mudar a história natural dessas doenças, né? Antes eram pacientes que eram submetidos a muito procedimento cirúrgico, acabavam sendo submetidos a períodos prolongados do uso de corticoterapia, que a gente sabe que tem bastante efeito colateral. Então, realmente, com a terapia biológica, a gente conseguiu mudar a história natural dessas doenças, né? Agora, é uma população, acho que aqui a gente difere um pouco, talvez, do pessoal da reumato, muito jovem, né, no diagnóstico. Lógico, a gente tem um segundo pico, um pouco mais para frente, mas o principal pico de incidência da doença inflamatória são adultos jovens, né? Então, são pessoas que vão conviver muito tempo com a doença. Então, a gente, de fato, precisa, não pode perder, como a Priscila muito bem colocou, aquela janela terapêutica, aquele tempo ideal de tratamento, para que a doença possa ter um prognóstico aí mais favorável. Aqui, não sei se está dando para vocês verem, que ficou bem apagadinho, mas é um slide que mostra um pouco sobre a incidência e a prevalência dessas doenças aqui no Brasil. Esse é um trabalho muito interessante que foi feito por um colega do GEDIB com pacientes brasileiros, né? A gente, do SUS, inclusive, a gente tem poucos dados, às vezes, aí de epidemiologia brasileiros, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, aqui, pode deixar nesse gráfico da prevalência, se a gente for comparar de 2012 até 2021, esse artigo foi publicado em 2021, o azul é doenças inflamatórias no geral, esse amarelinho é a retocolite ulcerativa e o verdinho é a doença de Crohn. Todos eles estão em ascendência, né? Então, são doenças que estão ficando mais comuns, até se a gente for olhar aqui a prevalência aí dos dois juntos, que passou de 100, a gente está quase que deixando de ser considerada doença rara, né? Então, realmente, são doenças que estão... obviamente, a gente está diagnosticando mais, mas estão aparecendo mais também. Então, com isso, vai ter uma contingente cada vez maior de pacientes precisando da terapia biológica e do acesso ao centro de terapia assistida. Pode passar. Dentro da gastro, no SUS, esses são os medicamentos que atualmente nós temos disponíveis, se formos falar de terapia biológica, né? Então, o infliximab para a doença de Crohn retocolite, que é endovenoso, agora vai estar para sair no subcutâneo, mas o que a gente tem disponível é endovenoso. Adalimumab para a doença de Crohn, certolizumab pegol para a doença de Crohn, e o vedolizumab no SUS, ele está só para retocolite ulcerativa, apesar dele ter aprovação para a doença de Crohn. E em discussão aí de uma possível aprovação, talvez o ustekinumab também, que vai vir para a doença de Crohn falhada, né? Então, isso é o que a gente tem agora. E olha que a gastro é das mais moderadas, né? Se a gente olhar para reumato, vai ter bem mais medicamentos. Mas, assim, o futuro, cada vez mais medicamentos. A gente fica vendo a quantidade de estudo de medicamentos novos que estão para sair, e é excelente, né, que a gente tenha essa opção de várias drogas para o tratamento dessas doenças, mas se a gente não tiver acesso a onde aplicá-las, de nada adianta, né? Eu posso fornecer o melhor medicamento do mundo para o paciente, se ele não tiver onde receber, não tiver onde aplicar, vai ser todo o esforço aí perdido. Pode passar? Então, falando agora sobre o centro de terapia assistida, aqui acabou aparecendo tudo de uma vez, eu tinha colocado para ir aparecendo, mas tudo bem. Então, o que é o centro de terapia assistida, se a gente for pensar, né? É um lugar
uma infraestrutura, né, que vai dar o suporte necessário à aplicação desses medicamentos biológicos, qualquer que seja esse suporte. Então, o que eu preciso para que essa aplicação seja bem-sucedida, para que o paciente tenha sucesso no tratamento, né? Porque o tratamento não é só o médico ir lá e prescrever a medicação adequada. Depois disso, eu preciso garantir que ele vai receber essa medicação de forma adequada. Então, como foi falado, a aplicação correta, o transporte correto, a posologia correta, será que ele está aderindo, indo certinho o tempo que ele deveria, né, de tanto e tanto tempo, será que isso está sendo feito? Porque tudo isso pode influenciar no tratamento. Às vezes a gente acha, poxa, o paciente não está respondendo a tal medicação, mas talvez ele não esteja respondendo não porque ele não está respondendo ao mecanismo da medicação, mas porque ele não está conseguindo ter acesso à aplicação, ou porque ele está conseguindo ter acesso, mas em vez de fazer a cada 2 meses, ele está só conseguindo fazer a cada 3 meses, ou então cada aplicação é num tempo diferente, então tem vezes que atrasa tanto tempo, tem vezes que adianta, então fica difícil até da gente avaliar se essa pessoa está respondendo ou não ao tratamento. Então, eu preciso de uma equipe médica e de enfermagem especializada, então são pessoas que são treinadas para isso, né? Lá na Santa Casa, por exemplo, toda vez que muda a equipe da enfermagem, elas são treinadas novamente, assim como os médicos também. A gente tem residente lá, todo o grupo que vem, que chega, a gente faz um treinamento para que eles estejam aptos a tratar com esse tipo de paciente, com esse tipo de medicação, né? A correta preparação e aplicação dos medicamentos, isso é uma coisa meio óbvia, que vai ficar a cargo do Centro de Terapia Assistida. Então, a equipe de enfermagem especializada vai saber a forma correta de preparar, principalmente os medicamentos endovenosos, e a forma de aplicar. Né? Mas, para os medicamentos subcutâneos, isso também é importante. Por mais que depois o paciente se acostume e vá realizar a aplicação em casa, e a maioria deles consegue fazer isso muito bem em casa, no início, ele precisa ter uma orientação, né, de como aplicar, onde que vai aplicar, se vai doer, se não vai doer, se ele tem que limpar essa região. Então, precisa existir essa orientação para que depois ele possa fazer de forma adequada a aplicação em casa, e isso, muitas vezes, vai ser feito no CTA também. Isso aqui foi o que a Priscila comentou, é muito importante, o correto transporte e armazenamento, né, e orientações sobre o mesmo. Isso vai ser realizado muitas vezes no centro de terapia assistida. Foi como ela falou, muitas vezes o paciente vai lá retirar na farmácia de alto custo e ele não tem esse tipo de orientação. Diferentemente do paciente da rede privada, que pelo convênio ele vai receber, né, o medicamento já está lá no centro de terapia assistida, ele simplesmente vai no dia lá, na aplicação dele, e já está tudo lá, o remédio, tudo preparado, ele não precisa se preocupar em transportar. Aqui não, o paciente vai ter que levar da farmácia, vai pegar transporte público, vai andar não sei quanto tempo no sol, vai guardar não sei aonde na geladeira. A gente já teve as mais variadas situações assim lá na Santa Casa, desde o paciente que chegou com a seringuinha assim na mão, que ficou, sei lá, 2 semanas do lado de fora, até o que colocou no congelador e trouxe o remédio congelado. E aí a gente sabe que perde a medicação. E não é culpa do paciente, ele não tem obrigação de saber como é que faz para armazenar um medicamento biológico, né, que ele nunca usou, que ele não tem menor familiaridade, não é ele que tem que saber, ele tem que ser orientado de uma forma adequada, e isso pode ser feito também no centro de terapia assistida, né? Isso aqui também é super importante, estrutura e conhecimento para lidar com as reações infusionais e efeitos adversos, né? Então, tanto os eventos que vão acontecer ali durante a aplicação, quanto o que pode acontecer depois. Então, lá no centro de terapia assistida, ele vai ter acesso ao médico, que vai poder falar para ele, à enfermagem, que vai poder orientar. Então, tudo isso faz parte do centro de terapia assistida, muito mais do que simplesmente um lugar que ele vai lá, recebe o remédio e vai embora. Na verdade, é toda uma estrutura que vai dar para ele a condição de ter o seu tratamento bem-sucedido. Triagem de doenças infecciosas, então, uma das contraindicações de aplicação da terapia biológica é se o paciente está com alguma infecção ativa. Então, toda vez que um paciente vai receber uma medicação dessas, a gente pergunta, teve febre, está tomando algum antibiótico, teve algum sinal aí de síndrome gripal. Então, tudo isso é feito, e se o paciente tiver tido, a gente vai atrasar a medicação. E talvez o paciente sozinho, às vezes, nem percebe, né, que ele está com tosse, que ele está com coriza, que ele teve febre ontem, enfim. Isso faz parte também da triagem. E o acolhimento do paciente com doença crônica. E isso no SUS é especialmente importante. Pode passar o próximo, por favor. Por quê? Porque para o paciente do SUS, a gente sabe que existem umas dificuldades adicionais. Ele tem dificuldade no acesso do medicamento na farmácia de alto custo. Ele tem dificuldade no acesso à equipe médica. Então, não é um doente que ele pega o telefone e liga para o médico para tirar as dúvidas.
ele vai ter acesso, ele vai ter dificuldade, às vezes, na marcação de consultas. Então, idealmente, eu gostaria de ver meus pacientes da Santa Casa a cada 3 meses, mas eu não consigo, porque o ambulatório é muito cheio, né? Então, às vezes, é um paciente que vai voltar daqui a 6 meses, então ele vai ficar esperando 6 meses para tirar as dúvidas, né? Dificuldade na marcação dos exames complementares também. Então, o CTA, bem ou mal, para o SUS, além de tudo aquilo que a gente já viu, é um lugar de acolhimento que o paciente vai ter acesso ao médico, à pessoa da enfermagem, que vai tirar essas dúvidas. Poxa, será que eu consigo adiantar minha consulta? Será que você pode me ajudar na marcação desse exame? Eu estou com uma dúvida na aplicação do meu subcutâneo, eu estou com uma dúvida do transporte, no armazenamento, enfim. É um lugar que vai acolher esse paciente também, com uma equipe multidisciplinar especializada, né? Então, por isso a importância. Pode passar? Aqui eu tirei alguns dados, que eu até me surpreendi, do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, que mostrou que 5 estados apenas do Brasil possuem CTAs implementadas e mantidas pelas secretarias estaduais de saúde. Então, o PCDT, que é o nosso protocolo aí do Ministério da Saúde, ele, ainda bem, hoje em dia, garante vários medicamentos, né, biológicos pelas farmácias de alto custo, mas onde que esses medicamentos vão ser aplicados? Ninguém fala, né? Então, eu vou te entregar o seu remédio. Outro dia chegou um senhorzinho lá com uma sacolinha com vedolizumab, assim, na consulta. Ai, doutora, vocês me prescreveram, eu peguei esse remédio e agora? Foi uma falha nossa, porque ninguém orientou ele que ele tinha que marcar lá a aplicação e tudo mais. Mas, às vezes, o paciente, né, fica perdido, e é assim, totalmente compreensível. Aqui eu tirei da pesquisa de vocês, que eu achei super interessante, da Biorrede, que viu 761 pacientes, né, do SUS que fazem uso de imunobiológico, 10% não estavam com acesso a nenhum tipo de centro de terapia assistida, ou seja, não estavam conseguindo receber a sua medicação, e 20% fazem aplicação de seus medicamentos em CTAs do SUS. E o resto? Faz aonde? Ou eles fazem, provavelmente, em centros de terapia assistida privadas, com os programas de suporte da indústria farmacêutica, ou eles acabam pagando, né? Essa é a realidade. Pode passar. E o que a gente vê é que os CTAs vinculados ao SUS, geralmente, eles são de algum hospital-escola, né? Aqui em São Paulo, a gente tem alguns. Então, a gente tem na escola, na USP, né? No Hospital das Clínicas, na Escola Paulista de Medicina, na Santa Casa, que, na verdade, não é do SUS, né? A Santa Casa é uma instituição privada, mas que presta serviço ao SUS, mas todos os nossos pacientes lá são do SUS, né? E os pacientes acabam sendo, né, encaminhados para esses programas de suporte ao paciente da indústria farmacêutica, que são excelentes. Pelo menos aqui em São Paulo, a nossa experiência é muito boa, eles funcionam muito bem. Mas, como bem disse a Priscila, não é uma coisa que é uma obrigação da indústria. A qualquer hora, isso pode ser descontinuado. E a gente teve essa dificuldade, justamente foi o que ela falou, quando apareceram os biosimilares, que foi o do infliximab, principalmente. Foi uma coisa que foi do dia para a noite. Lá na Santa Casa, de repente, os pacientes começaram a chegar com uma cartinha dizendo que o medicamento ia ser trocado pelo biosimilar, e a gente tinha que assinar falando que estava ciente e concordava com a troca. Mas, por outro lado, se eu não assinasse, ele não ia receber nada. Então, era meio que uma livre e espontânea pressão, assim, né? Você tá de acordo, você está assinando que você está ciente, mas também, se você falar, não estou de acordo, a pessoa não ia receber a medicação, né? E aí, o que aconteceu? Obviamente, a indústria do originador do infliximab não ia pagar para o paciente receber outra medicação de outra indústria. E aí, isso ficou uma informação perdida. Nós, médicos, demoramos até para ficar sabendo sobre isso, e vários pacientes ficaram desassistidos. Vários, né? E até eles resolverem, né, a indústria, agora, da parte dos biosimilares, conseguirem, né, acho que nem ela falou, nem eles tinham percebido que a demanda era tão grande, isso demorou um tempo, e muitos pacientes ficaram sem receber a medicação nesse período. Então, é aquele negócio, funciona super bem, mas é um negócio que a gente não pode contar só com ele, né? Precisa ter um suporte melhor aí da parte do nosso Sistema Único de Saúde mesmo. Pode passar? Aqui, rapidinho, só para falar, então, da nossa experiência lá na Santa Casa. Então, a Santa Casa é minha segunda casa, eu estou lá desde a faculdade, então fiz faculdade, residência médica, e hoje, agora, há mais de 10 anos, eu sou assistente lá, fico com os residentes, dou aula na faculdade, faço ambulatório de doenças inflamatórias lá junto com a doutora Andréia Vieira, que vocês devem conhecer bastante também. Então, a gente tem o hospital e a faculdade, né? É bastante bonito lá, para quem não conhece, vale a pena a visita, né? Então, como eu disse, ela é uma instituição privada que presta serviço para o SUS, né? Pode passar.
Então, nós atendemos basicamente lá pacientes do SUS, mas são pacientes que são atendidos no nosso ambulatório, né? O paciente externo, ele não consegue, a gente não dá conta de atender pacientes externos, então não consegue uma pessoa vir lá só para fazer a infusão. São os pacientes que são atendidos nos nossos ambulatórios. A gente, inicialmente, quando começou, né, os primeiros biológicos, ficava, acho que como em muitos serviços, junto com o pessoal da oncologia, na quimioterapia. Depois começou a ter uma ou outra cadeira lá, junto com o ambulatório mesmo, e agora, mais recentemente, a gente tem um centro de infusão mesmo, equipado e com infraestrutura, só para esses pacientes, então, com a gastro, reumato, a neuro e a dermatologia juntos, né? E lá tem uma equipe multiprofissional, aí, multidisciplinar especializada, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, voltado para o tratamento e para o acolhimento desses pacientes. Nós atendemos 50 pacientes por dia, em torno aí de 1.200 pacientes mês. Aqui algumas fotinhos, então a gente tem a entrada, o posto de enfermagem, pode passar, aí os pacientes recebendo a medicação. E é interessante também, além de tudo isso que foi comentado, é um lugar que o paciente, né, poxa, não é fácil, às vezes é uma pessoa novinha, aí nos seus 20 anos, que tem um diagnóstico, né, de doença de Crohn, de retocolite, então ele chega aqui e vê que tem outras pessoas na mesma situação que ele também, que estão com a doença em remissão e que tiveram um bom prognóstico. Então, além de todas as partes óbvias que foram faladas e super necessárias, essa parte também da própria convivência com outras pessoas com a mesma patologia também ajuda muito no prognóstico aí do doente. Pode passar? Então, como considerações finais, né, eu trago aqui os medicamentos biológicos para o tratamento de algumas doenças crônicas é uma realidade. Então, a gente não vai conseguir fugir disso. Em várias áreas, isso está sendo muito expandido. Então, como eu falei, cada vez mais novos medicamentos vão chegar e a gente espera ter acesso a eles, mas nada adianta ter acesso a eles se não tiver acesso ao centro de terapia assistida e onde esses pacientes podem receber e ter toda essa infraestrutura. O acesso a tais medicamentos, isso, ao meu ver, né, deveria estar vinculado à garantia de acesso à estrutura necessária para a aplicação do mesmo, né? Então, uma coisa deveria estar atrelada à outra, porque de nada adianta eu ter o infliximab ou qualquer um deles na mão e não ter onde receber. Os centros de terapia assistida são essenciais para uma boa evolução do paciente, por tudo o que foi comentado, com doenças crônicas e indicação de tratamentos com esses medicamentos biológicos. E, atualmente, o número de centros de terapia assistida que atendem pacientes do SUS é bastante limitado e, ao nosso ver, precisa urgentemente ser revisitado, né, revisado. Então, acho que é isso, gente. Obrigada pela atenção. Queria agradecer de novo o convite em nome do GDIB e depois eu fico aí à disposição para qualquer questionamento. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Luísa. Eu vou tirar uma fotinha. Doutora, nossa primeira palestrante presencial do dia. Muito obrigada. Eu vou pedir para a doutora sentar, por gentileza. A gente vai ouvir agora a perspectiva de outras sociedades médicas e, ao final, a gente vai fazer um painel com as sociedades e uma entidade membro da BioRede Brasil que representa o segmento. Tá bom? Obrigada. Bom, o nosso próximo palestrante representa a Sociedade Brasileira de Genética Médica, Dr. Salmo Haskin. Haskin. Ele vai falar um pouquinho da perspectiva dos pacientes com